Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre os acontecimentos antes do fim. Eu sou o Vinícius aqui da Igreja no Gama, estou mais uma vez com o irmão Jorge. Fala, Jorge. Obrigado, Vinícius. Muito obrigado. Glória Estamos a Deus. aqui feliz, contente, muito encorajado com essas palavras que o Senhor nos tem dado. E sei que essas palavras têm sido de muita ajuda para nossos irmãos. Queremos que o Senhor possa seguir fluindo para edificar a sua igreja. Glória a Deus, é isso mesmo. Então, para quem não nos conhece, nós somos aqui da Igreja no Gama, no Distrito Federal, né? O Jorge é um estudioso da palavra, né? No que diz respeito aí ao fim dos tempos, né? Tem passado dia e noite. Muito, aí. na verdade. Aí, meditando na palavra. E nós estamos iniciando hoje o 5º episódio da série Os Acontecimentos Antes do Fim. Bom, no episódio passado nós falamos sobre o princípio das dores, né? No cenário ali humano, né? Político, econômico e religioso. Então, se você não viu, volta lá para você entender o que a gente vai falar hoje. E o de hoje nós vamos falar também do princípio das dores, só que por um outro lado, né? O nascimento dos vencedores. Olha esse tema. Esse tema é muito bom, bom mesmo. E para iniciar o episódio de hoje, nós já vamos direto ao ponto, ao dicionário do fim. Então, o dicionário do fim, a palavra de hoje é parousia. Parousia. Jorge, o que é essa palavra parousia? Parousia, Vinícius. Bom, parousia é a palavra que é usada na Bíblia para falar sobre a vinda do Senhor. Ela é uma palavra que vem do grego. É um particípio presente da palavra no grego também, pareimi, essa palavra pareimi. Ela quer dizer estar perto, ou seja, estar próximo, presente, aproximar a presença, né? E falar sobre seu advento, né? Entendi, já gostei bastante dessa palavra já. Então vamos à primeira pergunta de hoje para a gente abrir o nosso episódio e entrar no tema. Que a pergunta é o seguinte, Jorge. Com relação ao princípio das dores, né? No episódio passado a gente falou bastante do aspecto humano, né? Do cenário político, econômico e religioso. Que por sinal é um cenário decadente, né? É um cenário decadente que tende à ruína. Mas o que está acontecendo em meio a todo esse caos a favor do reino de Deus? Jorge, explica pra gente o lado bom dessa história. Sim, tem um lado bom em tudo isso que estamos falando. Eu quero lembrar um pouco para entrar dentro do contexto do material anterior. Sim. Nós estamos nos princípios das dores. Quando eu mencionei essa palavra aí, princípio das dores, eu expliquei sobre os 3 estágios, os 3 níveis de contrações que a mulher tem no momento que ela está grávida. Nós falamos de 3 estágios, falamos aquele primeiro Braxton, que acontece no primeiro trimestre. Sim. O segundo é prodrômico, que é o segundo que ele antecede ao trabalho de parto. E o último, que são as contrações finais de trabalho de parto, que é aquelas que são intensas, que a mulher começa a sentir muita dor. E elas já não são aleatórias, elas são regulares, né? Então, quando elas começam a acontecer, é porque já a mulher, o corpo está se aprontando, né, para sair o bebê. Entendi. Okay. Em que sentido estou falando isso? Que hoje, esses princípios das dores no qual nós estamos hoje, nós explicamos que nós estamos no terceiro, nos últimos, nas contrações finais, né? Onde a mulher começa a ter as dores regulares e se está preparando para dar à luz. Sim. E falamos isso num cenário político, econômico e religioso, ok? Falamos como todo o sistema está se todo preparando para estabelecer um novo ordem mundial, ou seja, um novo sistema de regulamentos, de leis, né, que possa regir a globalização. E falamos também sobre uma solução política e uma liderança nova mundial. E aí vai entrar o tema do anticristo, que vamos falar mais na frente. Falamos como se está preparando também, já faz décadas, sobre o assunto religioso por meio do ecumenismo. Sim. Então, como o ecumenismo, ele está, especialmente falando do Oriente Médio, como ele está, na verdade, eu comentei o seguinte, Vinícius, que eu creio que vai ser construído
o templo no lado da mesquita. No lado da mesquita. Mas, na verdade, eu falei eu cria, mas na verdade esse é um projeto dentro do ecumenismo. Olha só. Com relação a conseguir a paz no Meio Oriente, ok? Sim. Eles querem ter um símbolo de unidade, tudo aquilo, toda essa filosofia do ecumenismo, e eles querem construir o templo no lado da mesquita, só que os judeus e os muçulmanes ainda mais ortodoxos ainda não aceitam a ideia. Mas Entendi. eu creio que isso vai acontecer para que possa acontecer um acordo de paz. Para quem não sabe, a gente falou sobre ecumenismo no episódio passado, Aí né? tem que ir Então lá. dá uma passadinha lá para você descobrir. Sim. Então, bom, isso está acontecendo agora no meio político também. Falamos sobre como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele tem um genro chamado Jared Kushner, que ele está levando o projeto do Acordo do Século para trazer a paz no Meio Oriente e edificar o terceiro templo. E explicamos que quem ajude a construir o terceiro templo e resolva esse problema político aí no Meio Oriente, esse cara aí é o anticristo segundo a revelação da Bíblia. Sim. Não definimos que era Jared Kushner ou que era Donald Trump. Não definimos isso. Somente definimos o que eles estão fazendo agora, que até agora não tem sucesso esse projeto. Sim. Né? Ok. Mas finalizamos sobre o assunto da nossa atitude que nós precisamos ter, que nós precisamos apoiar nesse tempo. Será a construção do terceiro templo? Será apoiar o Israel? Na verdade, nós precisamos ter um foco, e o foco é cumprir o ministério da Nova Aliança. Sim. É cumprir a nossa comissão, é cumprir o nosso mandado, Sim. de levar para frente a pregação do Evangelho, a edificação da igreja Isso. e ajudar o povo de Deus a Senhor crescer em Jesus. vida. Amém. Por isso falamos do assunto dos vencedores. Ok, todo isso que falamos aí é o aspecto negativo, o cenário negativo. Mas tem um aspecto, um cenário positivo a favor do reino de Deus. Que é que Deus, em meio de todo esse conflito, em meio de todo esse caos, em meio de toda essa desesperança do mundo, Deus está gerando aí escondido na sua igreja, no seu povo, um grupo de cristãos que está amadurecendo, que está cumprindo o ministério da Nova Aliança, que está praticando a palavra para eles se tornarem um grupo de vencedores, um grupo de escolhidos. Olha só, hein? Glória a Deus pelo lado bom da história. E aí, Jorge, eu quero entender então com quem de fato, né, Deus pode contar para isso acontecer e como que a gente pode ver isso através da palavra, né? Como é que a gente introduz esse assunto de com quem Deus realmente pode contar para que esses vencedores venham a ser gerados. Ok. Bom, na Bíblia, Vinícius, o Senhor sempre comparou a igreja, o povo de Deus, com uma mulher. E especialmente comparou os momentos de sofrimento sociais com dores de parto. Então, tem várias passagens onde o Senhor comparou isso aí com dores de parto. Exemplo, no Antigo Testamento, em Jeremias capítulo 30, versículo 6, diz: perguntai, com relação, falando do povo de Israel e ao sofrimento que estava tendo o povo de Israel. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto, porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando a luz. Então o Senhor comparou seu povo no Antigo Testamento como uma mulher também, e ela passou por sofrimento, por dores de parto nos momentos em que estava passando por algumas aflições, ok? Isso aconteceu com o povo de Israel. Então Deus não conseguiu contar com todo o povo de Israel para cumprir seu plano. Na verdade, Deus somente contava com um remanescente. Deus, no final, depois que o povo de Israel se degradava, caía em cativeiro, Deus, para cumprir, para restaurar, né, a função do povo de Israel e o cumprimento do seu plano, somente Deus contava com um remanescente, um grupo pequeno de pessoas. Então tem um versículo em Isaías, capítulo 10, versículo 21, vou ler aqui, Isaías capítulo 10, versículo 21, ele diz: os restantes se convertirão ao Deus forte, sim, o restante de Jacó. Então, no Antigo Testamento, Deus somente contava com um remanescente. O mesmo acontece hoje com a igreja. Deus tem hoje o povo do Novo Testamento e a igreja. E em meio dessa igreja, em meio de um grande número de crentes, de pessoas regeneradas,
Deus somente pode contar com um remanescente. Olha só, então a gente projetou, né, para a realidade da igreja hoje que Deus também só pode contar com um remanescente. Se eu for perguntar agora, então, Jorge, qual é o caminho, né, para eu me tornar um vencedor, né? Já que a gente está falando dessa questão do nascimento dos vencedores, qual que é o caminho para eu chegar a ser um vencedor e quais são os estágios, assim, por onde eu começo, né? Sim, na Bíblia mostra que para nós tornarmos vencedores, nós precisamos passar por três filtros. O primeiro é ser chamados, o segundo é ser escolhidos e o terceiro é ser fiéis. Chamados, escolhidos e fiéis. Isso aí, eu vou ler um certo? versículo que ele está em Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Ele diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se hajam com eles. Então eu vou fazer a seguinte pergunta: será que eu sou chamado? Eu posso dizer sim, sou chamado, porque eu fui chamado. Eu sou eleito, eu sou escolhido? Posso até dizer também que sim, mas a seguinte pergunta é: eu sou fiel? Realmente sou fiel para ter parte desse grupo de vencedores que o Senhor está mencionando aqui? Então vamos desenvolver aí cada uma dessas palavras. Exemplo: para eu ser chamado, eu preciso somente ser salvo. E tem um versículo, Mateus capítulo 20, exemplo, Mateus capítulo 22, versículo 14, ele diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Ok, com relação aos chamados, vamos falar dos chamados. Em Lucas capítulo 14, versículo 16, tem um versículo, uma passagem, que ele fala sobre o assunto da atitude que tem os chamados. Por quê? Porque os chamados, eles têm que vencer algo. Eles têm que vencer o fato de ele dar prioridade às coisas do Senhor e ao chamamento do Senhor. Ok? Então, em Lucas capítulo 14, versículo 16, ele diz: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Aqui estão os muitos chamados. Então, vou repetir. Os chamados são todo aquele que já recebeu ao Senhor, que já foi chamado para receber a salvação. Ok. Então, Deus convidou para essa ceia, que aqui é a ceia do Cordeiro. Ele convidou a muitos. Então, você pode dizer assim: você está com a carta de convite na sua mão, você que já recebeu o Senhor. Muito bom. Se você ainda não recebeu o Senhor, você precisa receber essa carta de convite. Você precisa receber a Jesus como seu Salvador. Então, o versículo 17 ele diz: a hora da ceia enviou a seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque todo já está preparado. Então, com relação à ceia do Senhor, aquela ceia no reino do Senhor já está todo preparado. A pergunta é: será que eu estou preparado? Então o versículo 18 diz: não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Então, o que estamos vendo aqui é um filho de Deus, que ele recebeu o convite, mas também recebeu as bênçãos de Deus na vida dele, na sua vida. Olha. Mas ele se excusou, ele usou as próprias bênçãos materiais que Deus deu para ele, para se excusar, para não se preparar para a vinda do Senhor. Ok? Então depois fala aqui, outro disse: comprei 5 juntas de bois. Aqui este também foi um abençoado, né? Tem uma empresa aqui de agricultura. E vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por excusado. Então, ele é um crente, era uma pessoa convidada pelo Senhor, mas ele usou as atividades, as empresas, as coisas que ele tinha para seu sustento como uma excusa para não se aprontar para a vinda do Senhor. Cara do agro, né? E outro disse: casei-me. Você é solteiro, não, Vinícius? Então não vai ter essas desculpas depois que você case, né? Casei-me e por isso não posso ir.
Então, ele orou por uma esposa, ou ela orou por um esposo, aí o Senhor deu uma esposa, e aí começou a ter desculpa, né? Para não consagrar, para não reunir, para não servir ao Senhor. Voltando, 21, voltando o servo, tudo contou a seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Então, o que estamos vendo aqui é isso. O que eu quero enfatizar nessa passagem aqui é que você tem que vencer. Qual é a sua prioridade? Se a prioridade é o Senhor, você tem que colocar por em cima o chamamento do Senhor. Sim. Aí, Senhor você Jesus. vai ir para o próximo estágio, ser um escolhido. Você Senhor escutou o Jesus. Senhor, escutou o chamamento do Senhor, e agora você é uma pessoa que prioriza o reino de Deus. Sim. Então, tem um versículo muito conhecido, No né? estágio 1 já ficou uma remessa. Isso. Já ficou uma galera aí já. Isso. Então, quem não prioriza fica somente no estágio de ser uma pessoa chamada. Então, o seguinte estágio, ser uma escolhida, é uma pessoa que prioriza o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz, muito conhecida essa passagem: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino, o seu reino e a sua justiça. Ou seja, o seu reino é ser governado, estar debaixo do encabeçamento do Sim. Senhor. E a sua justiça é fazer a vontade do Pai, cumprir a vontade do Pai. Sim. E todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, ele conseguiu vencer as prioridades, porque ele tinha prioridade em muitas coisas, mas ele viu: não, eu vou me consagrar, eu vou buscar primeiramente o reino de Deus. Então, um escolhido, Vinícius, hoje ele já tem a coroa para reinar com o Senhor. Mateus capítulo Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, essa pessoa, ele já entendeu o reino, ele já entendeu o fato de estar encabeçado, e ele já está na condição para reinar com o Senhor. Somente que ele tem que vencer o desvio, porque ele no caminho pode ficar desenfocado. Então tem um versículo em Mateus capítulo 24, versículo 24, que menciona que ainda os escolhidos podem ser enganados. Eu vou ler esse versículo aí, Mateus 24, 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos ou os próprios escolhidos. Olha aí. Então Claríssimo. você tem que vencer o fato de não ser desviado. Por quê? Sim. Porque essa vai ser uma característica dos falsos profetas nos últimos tempos. Eles aparecerão muitos falsos profetas para desviar e enganar especialmente aos escolhidos, ou seja, especialmente aqueles que estão buscando o Senhor. Tem outro versículo aqui, Mateus 24, 4 e 5, diz: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, ou seja, que ninguém vos desvie, vos extravie, vos desenfoque, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha aí. Então, isso que vem aí em nome do Senhor, ele fala: eu tenho comissão do Senhor, eu sou ungido, e eu vou dar uma direção, mas enganarão, desviarão e extraviarão a muitos. Então, você conseguiu não ser desenfocado, não ser enganado, então você pode ir ao seguinte estágio. Você pode ser um fiel. Sim. Então, vamos ver essa aí também, que precisa vencer um fiel. Já vimos, então, um chamado que precisa vencer, Vinícius. O chamado, ele precisa vencer a idolatria das bênçãos, né, que ele recebe, as coisas que não são prioridade, né? Isso e mesmo. aí, quando ele passa a ter prioridade, vem o level 2, você vai perguntar agora. Sim, que passa a ser um escolhido. Isso, passa a ser um escolhido. Ele é uma pessoa que prioriza o reino. Isso. Ele vence o fato de não ser desviado, porque ele começa a entender o falar de Deus e não ouvir os falsos profetas. Exatamente. Ele busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então, ele fazer a vontade do Senhor. Isso. Então, ele entra na prática da palavra do Senhor, né, de ser fiel, de cumprir a comissão.
E eu vou ler esse versículo que está aqui em Mateus capítulo 24, 45. Ele diz: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Ou seja, um fiel é uma pessoa que agora ele tem uma responsabilidade delegada por Deus e ele começa a exercer seu ministério dando alimento espiritual e a tempo àqueles que ficaram debaixo do seu cuidado. Sim. Agora, que precisa vencer um fiel? Ele precisa ter perseverança. Ele precisa vencer e ter perseverança. Vamos ler isso em Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Ele diz: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, um chamado, um escolhido e um fiel são os três estágios que nós precisamos ter e alcançar para nos tornar vencedores neste tempo. Glória a Deus, né? E que nós viemos refletir sobre esses três estágios, né? Como que a gente vence cada parte, como que a gente vence cada estágio, para que a gente possa então chegar, né, no estado de perseverança mesmo, de estar sempre ali, e no estado de ser fiel, né? E aí eu entendi, Jorge, que tudo isso é um aspecto, né, individual, que você falou. Mas e nós no modo, vamos dizer assim, coletivo, né? O que Deus nos fala para nos tornarmos vencedores como igreja? E qual, vamos dizer assim, qual a nossa condição atual hoje para isso, né? Qual a condição atual da igreja para nós nos tornarmos vencedores num coletivo? Ok, antes de entrar, Vinícius, nesse assunto coletivo com relação à igreja, eu quero deixar um sentimento para os irmãos que estão ouvindo essa mensagem, porque ele pode falar assim: nossa, eu fiquei no estágio de chamado, e aí eu não avancei mais nunca. Eu acho que não vou avançar mais. Bom, eu quero dar uma boa notícia. Existe a graça de Cristo. Glória a Deus. A graça de Deus. O que é a graça? A graça é Deus nos capacitando para nós alcançar aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. Nós somos incapazes de fazer alguma coisa para Deus ou de alcançar. Nós somos, Vinícius, na verdade, somos incapazes de ser vencedores. Não temos condições de ser vencedores. A única coisa que nos pode ajudar a alcançar cada um desses estágios, passar de ser um chamado para ser um escolhido, para priorizar o reino, para ser um fiel, para cumprir o ministério, se chama a graça de Cristo. Somente a graça é a que nos dá essa capacidade de alcançar isso. Ok? Então, para os irmãos que estão ouvindo esse material, quero dizer para você: peça ao Senhor a graça. Reconheça que você e eu não conseguimos ser vencedores, mas peça ao Senhor a graça, que Ele vai dar graça em abundância. Para você prosseguir. Graças a Deus. Parece difícil a jornada, né? Mas graças a Deus pela graça. Na verdade, um vencedor é aquele que entende e desfruta a graça de Cristo. Olha aí, hein? Que mistério. Ok. Com relação ao aspecto coletivo. Ok. No aspecto coletivo, nós queremos ver o livro de Apocalipse. Especialmente quando o Senhor fala das 7 igrejas. O livro de Apocalipse, Vinícius, é um livro profético. E quando fala das 7 igrejas, ele está falando, ou ele menciona, essas 7 igrejas aí, para revelar um aspecto real, um aspecto próprio dessa igreja que existia nesse momento. Exemplo, Éfeso, que significa desejável, era uma igreja que Deus amava. E ela tinha uma condição, no aspecto inicial da igreja, ela tinha uma condição boa, mas ela abandonaram o primeiro amor. Depois vem a igreja em Esmirna, que significa mirra, e fala de uma igreja que estava passando por sofrimento. E assim vai, não? Depois fala Pérgamo, que fala de uma igreja que se misturou, fala de uma igreja em Tiatira, no qual ela entrou na apostasia, se desviou completamente da palavra do Senhor e começou a ouvir a profecia pagã. Sim. Depois vem a igreja em Sardis, né, que representa uma igreja que as obras delas eram incompletas.
A igreja em Filadélfia, que representa uma igreja de amor fraternal, era uma igreja saudável, praticava a palavra de Deus, amava o Senhor. E uma igreja em Laodiceia que ele achava que ela sabia tudo, mas na verdade era uma igreja morna, que não tinha real conteúdo em meio delas, né? Sim. Bom, então, no aspecto real, essas eram as condições dessa igreja nesse momento em Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse, por ser um livro profético, ela também tem um contexto histórico. As 7 igrejas, Vinícius, elas revelam a condição da igreja desde a primeira vinda do Senhor até sua parousia, ou seja, até a vinda do Senhor. Glória ok? a Deus. Então, a igreja em Éfesos, ela Jesus. tem um contexto histórico. Exemplo, ela representa a igreja a partir do meio século, do século I, se fala, né? Sim, primeiro século. Do primeiro século. Isso, né? primeiro Ok, século. do primeiro século, na metade do primeiro século. E ela representa a igreja desejável do Senhor, né? Só que ela começou a perder o primeiro amor. E representa a igreja nas igrejas na Ásia, que o próprio João começou a atender depois do ministério de Paulo, porque foram igrejas estabelecidas pelo ministério do apóstolo Paulo. Ok. A condição histórica da Esmirna representa a igreja da metade do primeiro século até a metade do século IV, que representa a igreja que passou pelas etapas de grande persecução e sofrimento. Depois vemos a igreja em Pérgamo, que ela representa a igreja que se misturou, começou a aceitar a mistura do mundo com a igreja, depois já no século VI. Depois veio a igreja em Tiatira, que representa a igreja no aspecto histórico, no final do século VI, no qual ela se desviou completamente, ela substituiu a palavra e ela entrou em uma grande apostasia. Depois vem a igreja em Sardes, que representa a restauração da igreja, já no século XVI, por meio da reforma, por meio da restauração das verdades, como a justiça, a justificação, por meio de Martinho, se fala Martinho Lutero, né? Isso. E depois vamos ver a igreja em Filadélfia, que representa a vida da igreja restaurada, uma vida da igreja normal, onde Deus abre uma porta, a porta da palavra profética, para Deus dar direção e ter um viver de igreja. E no final vemos a igreja em Laodiceia também, que vamos ver no contexto histórico, uma igreja que se desviou. Por que estou falando isso aí, Vinícius? Porque cada uma dessas igrejas, já além do seu contexto real nessa época, do seu contexto histórico, ele também tem um contexto atual para nós receber a palavra do Senhor e nos tornar vencedores. Então, com relação à primeira igreja, que precisava vencer, exemplo, a igreja em Éfeso, que significa desejável. Ela precisava vencer a perda do primeiro amor. Vou ler esse versículo aí. 2. Somente vamos rabiscar esse assunto aqui da 7 igrejas, porque seria um tema muito vasto, né? Sim. Somente vamos tocar muito alguns vasto, pontos. né? Então, capítulo 2, versículo 4 diz: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que quer dizer isso? Essa igreja aí, que representa também o nosso contexto atual, representa o abandono, esse versículo aí, do primeiro amor. Ou seja, ela tinha o primeiro amor, que era o próprio Senhor, e veio outra coisa que causou uma distração no crente, e esse crente substituiu o primeiro amor por outras coisas. E o primeiro amor aqui é o primeiro amor pelo Senhor. Sim. É a prioridade, é priorizar o reino, priorizar a comunhão com o Senhor. E muitas coisas vieram no caminho para distrair e perder o primeiro amor, ou abandonar o primeiro amor. Sim. Ok? Ok, se nós vencemos isso, se nós voltamos ao Senhor, pedimos sua graça, pedimos seu perdão e a graça do Senhor para voltar ao primeiro Senhor amor, Jesus. Deus vai nos começar a tornar vencedores. E em todas e cada uma dessa igreja, Deus, vamos ver aqui que Deus fez um chamado para nos tornar vencedores. Ou seja, se nós vencemos o aspecto negativo,
vamos nos tornar um grupo dos eleitos, o grupo dos fiéis, o grupo dos vencedores. Capítulo 2, versículo 7 diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, você está ouvindo que você perdeu o primeiro amor, então volte. Então você pegue de novo o primeiro amor e que é com o Senhor. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, esse versículo aí tem um aspecto que tem a ver com o futuro, como recompensa, mas também tem um aspecto atual de realidade. Ou seja, se eu volto ao primeiro amor, a ter de novo uma relação e uma intimidade com o Senhor, eu vou retornar a me alimentar e ter a Cristo como a árvore da vida. Olha como só. meu desfrute. Senhor Jesus. Ok? Glória a Deus. Ok, segunda igreja em Esmirna, que tinha que vencer ela. Vou ir rápido para poder avançar, né? A palavra Esmirna significa mirra, e isso fala de sofrimento. A igreja em Esmirna, ela tinha que vencer as etapas de sofrimento. Capítulo 2, versículo 10 diz: Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, que tinha que vencer aqui o cristão, o que tem que vencer aqui o cristão, ele tem que vencer o assunto de não desistir em meio das provas. Sim. Por quê? Porque em meio dessas provas, eles vão ter a garantia de ser purificado pelo Senhor. Sim. Então, o versículo... E aí vem a questão da perseverança também, perseverança, né? Aí que isso. vem a questão de ser fiel. Ele fala, né? Ser fiel até a morte e recebereis a coroa da vida. A última vez que eu li esse trecho, né? É muito interessante pensar por esse lado. Eu tava lendo e ali, nossa, que condição ruim, né? Uma condição triste de sofrimento. E o Senhor ainda fala assim, ei, vai piorar, né? Que ele fala assim ainda, que vai acontecer isso e aquilo, ele vai ficar pior. Ser fiel até a morte e recebereis a coroa da vida. Então, às vezes, a gente está numa condição ruim, uma condição de sofrimento. E aí acontece isso de a gente, né? Pô, vai ficar pior, sim, vai ficar pior. Ser fiel até a morte e recebereis a coroa da vida. Isso. Ou seja, Deus está falando assim, eu vou garantir você fala? Garantir, perdão. Eu vou garantir que você vai passar essa prova, mas você vai ser purificado hoje. Sim. E não vai passar por processo de purificação no futuro. Senhor Jesus. Por quê? Versículo 11 diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ou seja, se eu atravesso esse processo de sofrimento e persevero no Senhor e não desisto, eu vou passar por um processo de purificação hoje, porque se eu não sou purificado hoje, Vinícius, eu vou ter que ser purificado mais na frente. Sim. Ok? Então, isso é um chamado Senhor aí Jesus. de Deus a seus vencedores. Então, não sei se Senhor vocês Jesus. conseguem ver de que em meio das igrejas, Deus está fazendo um chamamento aos vencedores. Ok? Então, exemplo, igreja em Pérgamo. Pérgamo, a palavra Pérgamo significa casamento, significa união. E aí, isso aí representa a igreja que começou a aceitar coisas do mundo e começou a ter uma mescla com as coisas do mundo. Olha aí. Ok. Aí, Vinícius, que nós precisamos vencer? Deus nos chamou para nos unirmos a Ele, não nos unirmos ao mundo e às coisas do mundo. Sim. Ok? Então, que tem que vencer essa igreja e que temos que vencer nós? Nós temos que vencer a não nos unirmos com o mundo e as coisas seculares dessa terra, não nos mesclarmos com essas coisas, porque o nosso chamamento é nos unirmos com o Senhor, é nos casarmos com o Senhor. E outro significado da palavra Pérgamo é torre fortificada. Isso quer dizer que nós fomos chamados para edificar a igreja e construir uma morada para o Senhor. Só que a igreja em Pérgamo, que representa a igreja na etapa na qual ela começou a aceitar os favores do Estado, e começou a se mesclar com as coisas do mundo,
ela perdeu esse foco, não se uniu mais ao Senhor e começou a edificar não uma morada para o Senhor, mas uma morada para o maligno. Tem até um versículo onde o Senhor fala no versículo 3, ele diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Ou seja, não era um lugar mais para o trono de Deus, mas para o trono de Satanás. Quando a igreja aceitou, né, os favores do Estado e começou o mundo a entrar na igreja. Então, nós precisamos vencer o fato de não aceitar a mistura com o mundo, porque nós estamos nos preparando para nos casarmos com o Senhor. Ok, se nós vencemos o fato de não nos mesclar com nada do mundo, com as coisas pecaminosas, as coisas que nos distraem do reino, nós vamos ter a promessa de ser transformados. Glória a Deus. Então, o versículo 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, e Vinícius, sempre vamos ver isso aqui. Deus, em meio da igreja, como ele não consegue contar com todo mundo, ele faz um chamado para nós obedecermos a esse chamado e nos tornar vencedores, vencendo essas coisas negativas. Amém? Então, se você e eu estamos tendo alguma dessas coisas negativas, você e eu precisamos vencer isso por meio da graça. Então, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca. Irmão, isso aqui é tão precioso. Por quê? Porque um vencedor, por ele voltar à sua intimidade e a ter uma mescla com o Senhor e não com o mundo, ele começa a desfrutar um maná que está escondido, um maná especial. Esse maná representa aquele maná que estava na arca da aliança, que era um maná que estava escondido e somente aqueles que são íntimos podem desfrutar desse maná. E a pedrinha branca aqui representa a nossa transformação. Nós vamos ser uma pedra transformada para o edifício de Deus. Olha aí. Amém? Senhor Jesus. Então, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Isso fala de Deus conseguir ter uma união conosco. O fato de nós, nessa pedrinha que somos nós, vamos ter o nome do Senhor. Isso quer dizer que nós vamos a mesclar completamente com o Senhor. Isso é maravilhoso. Então, depois vemos o aspecto da igreja em Tiatira. Então, a igreja em Tiatira, a palavra Tiatira significa sacrifício incessante, o sacrifício contínuo. E isso fala de uma igreja que já não era uma igreja consagrada para o Senhor, senão ela se desviou completamente e chegou a ser uma consagração para o maligno. Ela substituiu completamente a palavra de Deus e caiu em uma completa apostasia. Vou ler aqui um versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, em esse aspecto aí, para ser um pouco mais prático, nós precisamos vencer o abandono da palavra do Senhor e a apostasia. O fato de não ter mais a palavra de Deus em nossas vidas vai nos levar, como diz aí no livro, na igreja em Tiatira, a entrar nas profundezas de Satanás. Então, se nós vencemos o abandono da palavra, se você e eu, você abandonou a palavra do Senhor e você pede ao Senhor perdão, e você, por meio da graça, você volta para o Senhor, volta para a sua palavra pura, você vai ter a garantia de que você vai a reinar com o Senhor. Então, no capítulo 2, versículo 26 diz: ao vencedor que guarda até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha. E com cetro de ferro as regirá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, perdão. Então, se nós vencemos o fato, vencemos o abandono da palavra, vencemos essa apostasia, o fato de
substituir a palavra do Senhor por outras coisas e voltamos à palavra do Senhor, Deus está nos dando a promessa de que nós vamos ser aqueles que vão reinar com Ele as nações. Ok? Glória a Deus. Depois, estamos vendo aqui, depois a seguinte igreja, que é a igreja em Sardes. E Sardes representa remanescente. Lembra que Deus sempre está contando com um remanescente? Também se tem um significado, a palavra Sardes tem um significado de restauração. E essa aqui representa, além de representar a igreja no seu aspecto histórico, quando ele começou a restaurar as verdades, ela também representa o nosso viver cristão, no qual Deus nos restaurou, mas as coisas ficaram ainda incompletas. Ou seja, Deus nos chamou, ainda talvez nos afastamos do Senhor e Deus volta a nos chamar para prosseguir uns caminhos do Senhor, mas ainda as obras estão incompletas. Então, o que tem que vencer aí? O que temos que vencer aí? Temos que vencer a morte espiritual. Olhe. Então, no capítulo 3, versículo 1 e 2, vou ler. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então representa, como eu já falei, as obras incompletas representam a morte espiritual e nós precisamos vencer isso, precisamos vencer as impurezas, precisamos vencer o fato de ter deixado, de ter parado no caminho do Senhor e não ter prosseguido no caminho de crescimento espiritual. Sim. Então, se nós vencemos essa condição, Vinícius, nós vamos ter a promessa de ter as vestes nupciais para nos casarmos com o Senhor. Olha aí. Versículo 5 diz: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. Essas vestiduras aí são as vestiduras brancas para nos apresentar perante do noivo naquele dia. E de modo nenhum Senhor apagarei Jesus. o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, imagine vocês chegarem naquele dia e que você fale aí: olha a ver se está meu nome aí no listagem para entrar nas bodas do Cordeiro, e não ter o nome, por não ter se preparado. Mas se nós vencemos a mornidão, vencemos a morte espiritual, o fato de estar parado espiritualmente e não completar a obra do Senhor, nós vamos ter a garantia de que o nosso nome estará naquele estágio para entrar nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Então, para seguir, porque o assunto está ficando longo aqui. A seguinte igreja, Vinícius, é fantástica, a igreja em Filadélfia. E representa a igreja, e representa a plena restauração do viver da igreja. E a única igreja que está aqui em uma condição além da igreja em Esmirna, que estava passando por uma situação de sofrimento, é uma igreja que está em uma condição saudável, uma condição espiritual muito boa, apesar de ser uma igreja com pouca força. Então, se é uma igreja aqui, olha, aqui diz: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, ela é uma igreja fiel, uma igreja em uma condição saudável, está prosseguindo, está amando o Senhor. Só que esta igreja aqui tem que vencer algo. Tem que vencer o fato de conservar a sua condição espiritual saudável. Um cristão ali pode estar bem saudável, bem espiritualmente, mas ele tem que prosseguir nessa mesma condição espiritual boa até a vinda do Senhor. É a questão de ser fiel, né? Ser fiel, isso, que deve ser fiel até o fim. Isso. Então, se ele conserva essa Senhor condição, Jesus. capítulo 3, versículo 11, diz: venho sem demora,
conserva o que tem, ou seja, que tem? Você tem a palavra, você tem o nome, você tem a fé, você tem o fogo em seu espírito, você está bem, você está praticando o ministério da nova aliança, tem que prosseguir até o fim, não pare. Se você conserva isso que você tem, ninguém vai tomar a sua coroa. E a coroa aqui é a posição de honra no reino para nós reinarmos com o Senhor. Ok? Agora vem a igreja em Laodiceia, que aqui a palavra Laodiceia representa opinião ou juízo. Isso fala de uma condição espiritual negativa de alguém que tem a palavra como conhecimento, e ele pegou a palavra como conhecimento para ser uma régua, um padrão para medir aos outros. Ou seja, era uma igreja ou uma condição espiritual de alguém que caiu em orgulho espiritual, por dizer assim, entre aspas, né? Orgulho, caiu em orgulho. Então, que tem que vencer esse aqui? Ele tem que vencer a mornidão espiritual. Então, o versículo 16 ele diz: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, é alguém que está dentro do Senhor, pero a condição espiritual dela não é nem quente nem frio. Cenário perfeito para a multiplicação da iniquidade. Isso, o cenário perfeito, como já falamos, para a multiplicação da iniquidade. Uma pessoa que ele pensa que está bem, ele é orgulhoso, ele não reconhece a sua mornidão espiritual, mas ela usa a palavra para julgar aos outros. Né? Então nós precisamos também vencer essa posição e essa condição de orgulho. Sim. Se nós vencemos isso aí, Deus vai nos tornar seus correis no reino vindouro. Então o versículo capítulo 3, versículo 21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Vinícius, por que eu falei isso aqui? Tomamos tanto tempo para desenvolver todo isso aqui. Porque as igrejas em Apocalipse, além de representar uma condição real dessa igreja aí própria, dessas igrejas que existiram em esse momento, além de representar uma condição histórica, a condição histórica da igreja desde a primeira vinda do Senhor até a parousia ou até a segunda vinda do Senhor, ela representa um chamamento de Deus para seus vencedores. Ou seja, você tem que vencer. Somente nós rabiscamos as sete igrejas. Passo a passo isso aí. Você tem que vencer o abandono do primeiro amor, atravessar pelas tribulações, não se mesclar com o mundo, não abandonar a palavra de Deus. Você tem que vencer o fato de não ficar parado, mas prosseguir, porque as obras podem estar incompletas. Você tem que vencer, se você já está bem espiritualmente, está amando o Senhor, você tem que prosseguir até o fim. Tem que conservar e reter a coroa. E você tem que vencer, não cair no orgulho espiritual, pensando que você já está bem espiritualmente e não precisa mais nada. Não, você tem que ser humilde, você tem que ser pobre em espírito para buscar mais do Senhor. Riquíssimo. Amém. Riquíssimo. Claríssimo, muito bom, meu Deus do céu, vou ficar louco. Então, Jorge, realmente, meu Deus, muito bom, isso aqui é pra ruminar isso aqui. Realmente, graças a Deus, né, por todo esse falar profético com relação às igrejas, todo esse contexto histórico, como a gente enxerga esses passos para nos tornarmos vencedores e que isso venha a ser algo prático na nossa vida, né? E aí o seguinte, quando eu escuto falar em vencedores, eu também escuto falar em filho varão. Também é o que eu escuto muito falar na nossa vida da igreja, no nosso contexto. E aí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, na Bíblia, no livro de Apocalipse, tem duas explicações para mostrar o que são os vencedores. A Bíblia mostra as primícias e o filho varão. As primícias representam aos vencedores. E esse aspecto das primícias tem a ver com o desfrute do Pai, né? E o filho varão tem a ver com um grupo de vencedores que Deus está preparando como um exército para acabar
com o governo do maligno nesta terra e começar a estabelecer o reino do Senhor. Só que hoje não vai dar para desenvolver isso. Não vai dar. É muito material para falar das primícias, Senhor explicar com Jesus. detalhes o que é as primícias e explicar com detalhe O filho o que é varão. o filho varão. Tudo bem, então, vamos, né, aguardar mais uma vez a próxima segunda-feira. Estaremos aí falando então sobre as primícias e o filho varão, certo, Jorge? Sim, amém. Muito obrigado você que acompanhou todo esse podcast, você chegou até aqui. Se inscreva no canal, deixe aí o seu like se você gostou. Qualquer opinião, irmãos, qualquer opinião que você tiver, vai lá embaixo, comenta. Eu estou achando que está difícil de absorver, talvez esteja muito longo, ou talvez dá para aumentar, não sei. Comenta lá qual a sua opinião, o que você tem ganhado e se isso tem gerado desfrute para você. Que Jesus abençoe sua vida. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. E até o próximo episódio. Jesus é o Senhor.